Opa, muito boa noite, seja bem-vindo aqui. A casa do meu TCC tá on para falar de ciência, falar de enfermagem, falar de TCC. Eu me chamo Tiago, eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação, sem depender de orientador. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial e muito importante, que é prática de enfermagem baseada em evidências. Você já ouviu falar de prática baseada em evidências? Sim ou não? Se você ainda não ouviu falar, não conhece, se liga aqui comigo que agora é hora de você aprender. E claro, vou relacionar prática baseada em evidências com o seu TCC para você perceber como você pode crescer tanto em conhecimento e como profissionalmente utilizando prática baseada em evidências. De antemão também, antes de começar esse vídeo, vou pedir para você dar o like nesse vídeo. Prometo que não vai chegar boleto para você. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os colegas que também estão fazendo o TCC. Vamos embora nessa? Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte: você passa por uma enfermaria e vê um paciente com uma placa de hidrocoloide na região trocantérica. Eu estou dando esse exemplo genérico, mas assim, a gente passa pela enfermaria, corredores do hospital, e a gente vê algumas coisas que a gente fica se perguntando por que que aquilo, por que que aquele procedimento foi adotado? Da onde surgiu aquilo, né? E nesse exemplo comum, eu queria que você se perguntasse. Você se perguntaria, né, ou já se perguntou, se a placa de hidrocoloide é eficaz na prevenção de úlceras de pressão? Por que que alguém, da onde saiu da cabeça de alguém, utilizar aquela placa? Não seria melhor utilizar o filme de poliuretano, né, aquele filme transparente não estéreo, no lugar da placa? Qual terá melhor resultado? O filme transparente ou a placa de hidrocoloide para prevenir lesão por pressão? Você costuma se perguntar, você quando na sua vivência acadêmica e nos estágios que você percorreu, nos setores que você andou, profissionais que você aprendeu, nas técnicas, cada profissional tem uma técnica diferente. Já se perguntou por que que usa aquilo, por que que não é desse jeito, se tal técnica ou procedimento seria melhor? Galera, isso acontece comigo demais. E com você? E aí, qual é o problema, né? O que que acontece? Em muitas situações, isso a gente tem que fazer aqui uma crítica, sim. Muitas situações, a prática de enfermagem é baseada na tradição e não em evidências científicas atuais. Isso aconteceu comigo, né? Desde quando eu entrei no hospital em 2015, várias coisas foram passadas. Ah, é assim que faz, aqui sempre fez assim. Mas por que sempre fez assim, né? Então, assim, a gente tem que começar a se perguntar. E você que está aí começando a fazer o TCC, precisa ter esse pensamento crítico, né? Já diz Descartes lá, lembra da célebre frase é, que diz dele, né? Penso, logo existo? Por que que ele pensou isso? Porque ele levou a parte de interrogar tão ao extremo que ele interrogou a própria existência, né? Então, será que eu existo? Não, eu existo. Penso, logo eu existo. Então, Descartes, ele interrogou tudo. Então, você tem que fazer a mesma coisa, cara. Assim, não é possível ter certeza se o hidrocoloide é melhor na prevenção de lesão por pressão. Por quê? Aonde que eu vi? Tem algum estudo dizendo que o hidrocoloide previne e que é melhor que o filme transparente? Então, cara, olha só, o uso de evidências na prática clínica possibilita que os enfermeiros proporcionem melhor qualidade de cuidado aos pacientes e seus familiares. Então, se eu souber por um estudo que a placa de hidrocoloide previne lesão por pressão e esse estudo tem evidência científica, eu posso usar na minha prática clínica. Não porque alguém usou, alguém viu, alguém falou. Cara, isso não pode sair da cabeça de alguém em hipótese alguma. Se isso acontecer, você não está utilizando as melhores evidências na sua prática clínica e você pode estar colocando em risco o seu paciente, um risco desnecessário. Falando nisso, o que é a prática baseada em evidência? Prática baseada em evidência, também chamada de PBE,
É uma abordagem que busca utilizar as melhores evidências científicas atualizadas, combinadas com a experiência clínica do profissional e considerando as necessidades e valores individuais do paciente, para proporcionar cuidados eficazes, seguros e centrados no paciente. Então, é claro que eu verificar se aquele procedimento ou prática possui evidência científica é importante? Sim, mas eu tenho que combinar com a minha experiência clínica. Será que no hospital eu tenho aquele procedimento? Eu tenho aquele material para fazer? Ou se eu tenho aquele material, será que isso é agradável para o meu paciente? Será que ele vai aceitar aquilo, né? E aí valores individuais entre os sociais, religiosos e tudo mais. Então, preciso levar esses fatores em consideração na hora de modificar minha prática clínica. E aí, quais são os passos para a prática baseada em evidências? Existem 6 passos, tá? E esses passos precisam ser seguidos um a um. Assim como o seu TCC, né? Você não pode começar fazendo a metodologia da sua pesquisa se você não tem um problema de pesquisa delineado. Assim como na prática baseada em evidências, você não pode tomar decisão de mudar uma prática clínica ou não sem seguir uma pergunta clínica lá no início. Então, faça uma pergunta clínica. Depois, 2, colete informações relevantes e melhores evidências. 3, avalie criticamente as evidências que encontrar. 4, integre todas as evidências com a própria experiência clínica e as preferências e valores do paciente na tomada de decisão ou mudança de prática. 5, avalie a decisão prática ou a mudança. E 6, compartilhe os resultados da PBE com os outros. Vou falar aqui agora, item por item, de como você pode utilizar prática baseada em evidências na sua prática clínica, ou você que está se formando agora, como você pode se transformar um profissional melhor e prestar um cuidado de qualidade para o paciente que você vai atender. Vamos embora? Então, número 1, faça uma pergunta clínica. Então, passou diante do paciente, viu uma placa de hidrocoloide colada para prevenir lesão por pressão, se pergunta, né? Será que tal conduta ela é eficaz? Será que isso precisa ser esclarecida? Da onde que surgiu isso? Então, assim como Descartes, você precisa duvidar de tudo. Sempre faça perguntas. Seja um profissional crítico, tá? Mas assim, Tiago, que tipo de pergunta eu vou fazer? Tá? Utilize o formato PICOT, é um acrônimo, né? Cada letra dessa tem um significado que eu vou explicar para você agora. Então, o P significa população de interesse. Sexo, idade, etnia, doença, problema de saúde, né? Então, qual é a população de interesse que você vai utilizar? Intervenção de interesse. Qual intervenção se deseja investigar em um tratamento ou teste diagnóstico? C. Comparação de interesse. Qual a principal alternativa em termos de comparação com a intervenção? O é o resultado, mas vem do inglês outcome, que significa que resultado se deseja alcançar ou observar como resultado de uma intervenção. E T é o tempo, né? Quantidade de tempo necessária para uma intervenção, para que uma intervenção alcance um resultado. Interessante falar que a sua pergunta picote não precisa ter necessariamente todos os itens do acrônimo, né? Mas quanto mais itens tiver, mais evidência científica você vai encontrar na literatura. Tá ok? Mas não necessariamente precisam ter todos. Então, daquela pergunta que você se fez lá na enfermaria, vamos utilizar aqui o acrônimo PICOT, dar um exemplo, né? Então, por exemplo, em pacientes com risco de lesão por pressão, o uso da placa de hidrocoloide comparada com
O filme transparente reduz a incidência de lesão por pressão, né? Então, pode ser aí um exemplo da pergunta clínica utilizando o formato picote, tá certo? Depois que você fez a sua pergunta clínica, você vai para onde? Você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Coletar informações relevantes e melhores evidências, tá certo? Então, esse tipo de conduta não pode sair da cabeça de ninguém. Você precisa ter informações relevantes. Aonde você acha informações relevantes e melhores evidências? Políticas, né? Manuais, Ministério da Saúde ou os procedimentos da própria instituição que você está trabalhando, os dados da qualidade, o serviço de qualidade e segurança do paciente possui dados importantes que você pode utilizar para balizar a sua prática clínica. Você pode utilizar diretrizes da prática clínica também, e também pode utilizar bases de dados na internet, tá? Então, bases de dados são importantes porque a gente sabe que a ciência, a velocidade com que as coisas são descobertas muda muito, então tem muito conhecimento novo que pode ser integrado, então os artigos te oferecem uma atualização muito boa, uma atualização que seja, vamos dizer, em tempo real, vamos dizer assim. Os artigos, as informações atualizadas estão disponíveis com mais facilidade. Além disso, as bases de dados na internet, esses artigos que você lê, eles estão incorporados em bases de dados, né? Falei isso em num vídeo anterior, falando de pesquisa, de revisão na internet. Se você quiser ver, está aqui no canal, sem problema nenhum. Mas as bases de dados na internet, esses artigos publicados, eles possuem chamada revisão por pares. O que quer dizer isso, Tiago? Revisão por pares. Quer dizer que o arquivo é revisado por um júri de especialistas familiarizados com o tema ou assunto do artigo a ser publicado. Então, quer dizer, cara, que não é qualquer coisa que vai ser publicada nesses artigos de bases de dados. Então, isso passa pelo crivo da revisão por pares, né? Pelos especialistas na área. Então, toma muito cuidado com aquilo que você pesquisa na internet, porque qualquer Zé Mané pode criar um site e dizer aqui que Pedro Álvares Cabral foi à Lua. E aí, quem vai julgar que essa informação é certa ou errada? Aqui, utilizando os artigos que estão presentes nas bases de dados, isso tem um crivo, tem um filtro, e esse filtro é a revisão por pares. Então, só isso aqui já te garante confiabilidade na informação que você vai utilizar. Tá, Tiago, que bases de dados eu posso utilizar para poder conferir se a resposta à minha pergunta clínica? Tá, você pode utilizar, cara, PubMed, a Cochrane, Embase, Medline, portal de periódicos da CAPES, Lilacs, tem várias bases de dados que você pode utilizar, né? Como já falei anteriormente, dei uma aula aqui só de base de dados, está aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar as bases de dados, caso você queira fazer uma pesquisa na internet com o menor tempo possível, de forma mais objetiva e direcionada. Perfeito? Tá, Thiago. Eu fiz a pergunta clínica, achei os artigos na internet. Como é que eu vou saber se aquela informação é confiável ou não? Eu falei, além da revisão por pares, existe o seguinte: o rigor, né, o nível de rigor ou quantidade de confiança que o enfermeiro pode depositar nos resultados de um estudo diminui à medida que desce a pirâmide, né? Ou aumentam à medida que a pirâmide sobe. Então vamos lá. O padrão ouro, né, de quantidade de rigor e quantidade de confiança que você pode depositar são as revisões sistemáticas. Beleza? Depois, os ensaios clínicos randomizados isolados. Descendo, estudos de coorte, estudos de caso controle,
relato de casos, série de casos, e aqui eu incluo os estudos transversais, e por último, opinião de experts, estudos com animais, estudos in vitro, tá certo? Então, quanto maior está o grau, né, está o patamar da pirâmide, maior o rigor ou a quantidade de confiança que você pode depositar naquela informação. Tiago, eu não sei o que é revisão sistemática, eu não sei o que é ensaio clínico randomizado, eu não sei o que é um estudo de corte, não sei o que é um estudo de caso controle. Se você não sabe, manda aqui nos comentários para mim, que eu posso fazer um conteúdo só sobre esse assunto para te deixar mais claro. Mas nesse momento, eu estou alucinando que você sabe o que é uma revisão sistemática, o que é um ensaio clínico randomizado, o que é um estudo de coorte, o que é um estudo caso-controle, o que é um estudo transversal, por exemplo. Beleza? Estou alucinando que você sabe isso. Se você não sabe, não tem problema nenhum. É só comentar aqui, deixar nos comentários que a gente faz um conteúdo especial só para esclarecer ainda mais para você esses pontos. Beleza? Então, você vai pegar esse tipo de informação para te garantir confiança no dado. Depois você vai avaliar criticamente as evidências que encontrar. Então, assim, nem todo mundo tem familiaridade com a literatura científica, né? Nem todo mundo lê artigo científico como o pessoal que está na academia faz, né? Então, às vezes o trabalho, a gente até brincava na época que eu fazia mestrado, que o trabalho emburrece, né? Por que o trabalho emburrece? Porque a rotina é tão pesada que às vezes o profissional não tem tempo suficiente para ler, né, consumir literatura científica. Mas, enfim, hoje com a internet, com o celular na mão, cara, todo mundo que você vai passar no corredor do hospital, em algum momento, tá com o celularzinho em mãos. Por que não utiliza esse momento na hora de tomar o café, na hora do repouso, do descanso, depois do almoço? Dá uma lidinha na literatura científica, não tem problema nenhum. Então, ler a literatura científica é uma coisa. Agora, avaliar criticamente as evidências é outra. E essa etapa é uma etapa importante e uma etapa difícil. Então, assim, quais são os elementos de um artigo, né? E para você fazer uma abordagem cuidadosa e analisar cada um. Primeiro, cara, você precisa saber que o artigo contém resumo, introdução, método, resultados e discussão. E aí, para você ler um artigo, e aqui, como a gente tem pouco tempo, né? Como você está numa enfermaria, não tem, você tem pouco tempo para ler dezenas de artigos, opte aí por artigos de revisão de literatura, né? Como os artigos de meta-análise ou revisão sistemática, como eu falei anteriormente, que tem alto grau de confiabilidade e evidência científica, e mais, vão sintetizar vários estudos em um único artigo, então você pode ganhar tempo para fazer entender aquele determinado assunto. Mas, em linhas gerais, os artigos possuem o resumo, que é a síntese do artigo. Então, você não vai ler o artigo inteiro. Primeiro, você vai ler o resumo do artigo. Se você lê o resumo do artigo e aí você percebeu que aquele artigo responde a sua pergunta clínica, aí você vai para o próximo passo, que é a introdução. A introdução vai conter informações sobre a finalidade do artigo, né, uma breve revisão de literatura, além disso, o objetivo do trabalho e a justificativa, né? Então, geralmente, o objetivo está na última linha do parágrafo da introdução. Depois, o método, né? Eu interessei o artigo, li a introdução, esse cara tem um objetivo no último parágrafo da introdução, e o método é como o estudo foi delineado e a amostra selecionada, qual a forma de coleta de dados, qual análise foi planejada para alcançar o objetivo da pesquisa e quais aspectos éticos foram envolvidos. Tá certo? Então, o método da pesquisa é importante que você conheça, porque você pode utilizar o método e lá na pirâmide de evidência científica para ver se aquela informação, qual é o grau de relevância científica daquela informação, daquele estudo, né? Por isso que é importante você conhecer o método. Depois, os resultados, achados da investigação acompanhados, se aplicável, da respectiva análise estatística. Então, são os dados coletados e a conclusão,
que é a interpretação e os comentários sobre o significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisa sobre o assunto e as conclusões que chegaram os autores. Claro, vou mais uma vez focar isso aqui, sempre em consonância com o objetivo de pesquisa. Então, você precisa ter o objetivo sempre em mente para poder balizar os seus resultados e fazer as suas conclusões. E aí, dessa forma, você vai considerar a aplicabilidade dos resultados dos estudos à prática clínica específica que você tem. Por exemplo, eu estava lendo um artigo sobre tromboembolismo venoso e eu vi que pacientes que possuem risco de sangramento devido à terapia com anticoagulante podem usar, por exemplo, uma compressão mecânica. Mas será que no hospital, uma compressão mecânica, mas será que no seu hospital existe esse equipamento de compressão mecânica? Como, por exemplo, meias elásticas? Então, percebam que nem sempre o que está na literatura é o que você tem na sua prática clínica, na sua vivência cotidiana. Depois, você vai integrar todas as evidências, você vai combinar as melhores evidências com a sua experiência clínica e julgamento profissional, vai levar em consideração as preferências, valores e circunstâncias individuais do paciente para tomar uma decisão sobre o tratamento e intervenção. Tomou a decisão? Incorpore a evidência à sua prática, tá certo? Incorpore a evidência à sua prática. Depois, cara, de que você incorporar a avaliação, a evidência à sua prática, está na hora de avaliar a decisão prática ou a mudança. Então, quer dizer, em linhas gerais, rasgando o verbo, a intervenção funcionou? Você fez a pergunta, analisou as bases de dados, criticou, juntou as informações, botou a mão na massa e depois você vai avaliar. Qual a eficácia da decisão clínica para o seu paciente ou prática clínica? Aquilo teve resultado? Então é muito, muito, muito importante que você monitore os resultados da intervenção ou mudança de prática e avalie o quê? Se os resultados estão alinhados com as expectativas e objetivos desejados. Tá certo? Exemplo aí. Será que o uso de cadeira de balanço diminuiu a incidência de ilho paralítico no pós-operatório de cirurgia abdominal? Então, esse exemplo aqui está no livro do Potter, tá? Um capítulo que eu estou baseando para fazer esse conteúdo para vocês, muito interessante. Então, assim, pode ser que na análise dos prontuários, o índice de ilho paralítico pós-cirurgia abdominal tenha diminuído. Porém, quando você vai olhar no seu setor, você só tem 2 cadeiras de balanço para fazer essa intervenção. Então, você pode solicitar ao seu gerente a compra de mais cadeiras de balanço. Percebam, então, como você pode responder um problema de pesquisa e, ao mesmo tempo, resolver um problema prático, um problema da prática cotidiana, que é comprar mais cadeiras. Isso aí não é um problema científico de ser resolvido. Não, você não resolve cientificamente falando, mas resolve você responder o problema de pesquisa pode ajudar a responder um problema prático, tá certo? E depois compartilhar os resultados da prática baseada em evidências com os outros. Cara, compartilhe os resultados da prática baseada em evidência com outros profissionais, colegas e com a equipe multidisciplinar. Dessa forma, você vai contribuir para disseminar o conhecimento e vai melhorar de forma contínua a prática clínica baseada em evidências dentro da comunidade profissional. Então, nós temos que trabalhar assim sempre com senso crítico, trabalhando com prática baseada em evidências. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser o seu familiar ou até você mesmo no lugar do paciente. E se eu fosse um paciente, eu gostaria de receber os melhores tratamentos, os melhores procedimentos e aqueles baseados em evidências, aqueles que têm melhor evidência, maior confiabilidade, que vão funcionar e que vão ter maior qualidade no tratamento e melhor eficácia.
Quem não gostaria? Eu gostaria. E você? Você gostaria que um familiar seu recebesse qualquer tratamento? Com certeza não. E aqui, né, tinha te prometido isso. Qual é a relação da prática baseada em evidências com o seu TCC? Cara, a prática baseada em evidência está assim, ligada pelo cordão umbilical com o seu TCC. Olha lá, para fazer o seu TCC, você precisa formular um problema de pesquisa ou uma pergunta norteadora, né? Assim como para desenvolver o projeto de pesquisa ou TCC, os alunos podem utilizar os princípios da prática baseada em evidências, né? Lembra lá da pergunta Picote? Né? Aquela mesmo. Então, podem utilizar os princípios da prática baseada em evidências para formular perguntas de pesquisa relevantes e bem estruturadas, que vão abordar questões clínicas específicas e sejam passíveis de serem respondidas com base em evidências científicas, tá certo? Quando você utiliza a pergunta Picote, você tem certeza que aquela pergunta ela pode ser respondida com evidência científica, tá certo? Você corre o risco, não corre o risco de formular uma pergunta errada, aquela pergunta que não pode ser respondida com base na ciência. Também na revisão de literatura, o seu TCC, você vai fazer um referencial teórico. Você precisa fazer uma revisão de literatura para entender melhor o tema, para fazer o seu referencial teórico, depois para escrever os resultados e a discussão nem se fala. Então, na fase de revisão de literatura do TCC, os alunos podem utilizar uma busca sistemática e crítica da literatura científica para identificar melhores evidências que estão disponíveis relacionadas ao seu tópico de pesquisa. Isso vai envolver a seleção e avaliação crítica de estudos relevantes, incluindo revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos randomizados. Olha só que interessante. Então, você pode utilizar uma literatura que tenha alta evidência científica e, dessa forma, melhorar a confiabilidade do seu estudo. Certo? E ainda, na análise de dados, né? Na hora de conduzir a pesquisa do TCC, os alunos podem adotar uma abordagem baseada em evidências para analisar os dados coletados e interpretar os resultados. Olha aí, ó, você pode pegar o seu resultado do seu estudo e comparar com o estudo. Olha só, se o seu estudo, o resultado do seu estudo, tiver consonância com o estudo de alta evidência, quer dizer que o seu estudo é confiável. Então, isso vai envolver a integração de evidências encontradas na revisão de literatura com os achados do estudo, sempre em consonância com os objetivos. Nunca a gente pode esquecer disso. E depois, lá na discussão dos resultados e implicações práticas, né, como a PBE pode ajudar no seu TCC, lá na sessão de discussão do seu TCC, os alunos podem discutir os resultados de sua pesquisa à luz das melhores evidências disponíveis, né? Avaliando a relevância clínica e as implicações práticas de seus resultados. Eles podem considerar como suas descobertas se alinham com as recomendações e diretrizes atuais e podem influenciar na prática clínica. Olha que interessante, se você fizer um TCC nesse sentido, um TCC que pode ter uma prática baseada em evidência, você pode melhorar, modificar a prática realizada atualmente no hospital onde você fez estágio, e dessa forma levar mais qualidade na assistência prestada. Quem sai ganhando é a população. É sensacional. E aí, olha só, o que você acha melhor? Fazer repouso gástrico ou dieta contínua para evitar a obstrução da sonda nasoentérica? Qual a sua opinião sobre o assunto? Retirar o fio-guia ou manter o fio-guia para fazer o raio-x? O AGE, o ácido graxo essencial, é eficaz no tratamento de feridas? E a clorexidina e a cosa é eficaz no curativo de catéter profundo? Estou falando de perguntas que eu vivenciei na minha prática clínica, que são exemplos que podem ser respondidos através da prática baseada em evidências e podem ser, claro, aí, ó, um ótimo
tema para o seu TCC. O que você acha? Além dessas perguntas aqui, você tem outras perguntas clínicas que poderiam aí desenvolver uma prática baseada em evidências e por que não o TCC? O que você acha? Se você tenha outros exemplos aí e quer formular outras perguntas, deixa aqui nos comentários para a gente discutir, tá certo? Se você gostou do vídeo, vou pedir para você dar o like nesse vídeo, compartilhar com outros amigos e se inscrever no canal, tanto aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, a gente é multiplataforma, está em todos esses canais. Beleza? E se você não gostou do vídeo, vou pedir para você compartilhar com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!